Será que o Lucas Montanas entrou para mais um da lista dos guruzinhos de SaaS e marketing digital? Vão reagir comigo aqui em um corte de um dos vídeos dele que ele postou no Instagram. Build in public já era, tá? Se tu tá criando um SaaS agora, tu não precisa criar uma audiência. Muitos de vocês dizem que é fácil, a pessoa tá faturando lá 30 mil reais por mês porque eu tenho um canal no YouTube. Isso é verdade, mas tu não precisa de um canal no YouTube. Tu precisa saber viralizar uma sketch de alguém usando o teu produto no TikTok. É isso que tu precisa. Eu fiz uma pergunta no Twitter essa semana pra ver quantas pessoas da nossa bolha estão criando produto faturando mais de 10 mil reais por mês e que não são influenciadores. Tu ia se surpreender com a quantidade de pessoas comentando que eles estão criando seus próprios SaaS faturando 30, 50 mil reais por mês e que não são influenciadores. O motivo de tu não tá conseguindo vender teus SaaS não é porque tu não tem uma audiência, não é porque ainda tá faltando mais uma funcionalidade. Se tu tem um produto que as pessoas pagariam pra usar, monta uma sketch dele. Pode ser de comédia, pode ser de depoimento, mas grava um vídeo de 30 segundos, 1 minuto de alguém usando o teu produto. Cara, concordo com ele, porém em partes. É verdade, você não precisa de uma audiência para você começar a vender o seu, que seja seu infoproduto, o seu produto físico ou o seu SaaS, que é o tema que a gente vai trocar ideia aqui. Essa narrativa dele é perigosa e está incompleta. E aqui você vai entender o porquê e é uma troca de ideia que a gente vai ter sobre isso e algumas reflexões. Olha, ele acerta em cheio que não precisa realmente ter uma audiência para você começar o seu SaaS, que seja independente ou com algum sócio, e começar a tentar vender ele. Mas também é um pouco difícil ele falar isso baseado que ele já tem a audiência dele e foi mais fácil para ele vender o próprio SaaS dele. Para contrapor isso, ele fez uma pergunta para a própria base dele no X. Não sei quantos seguidores ele tem no X, porém, é uma pergunta bem enviesada. Suponha que ele tem mais de 100 mil, que aqui no Instagram ele tem aproximadamente isso, e no YouTube muito mais, que é onde ele é forte. Qual a chance de quem não está faturando mais de 10 mil responder aquela pergunta dele? Dos 100 mil, se tiver 50 respostas com pessoas que falam que faturam mais de 10 mil sem audiência, quantos por cento que dá disso de 100 mil? Muito pouco, né? Uma pesquisa muito enviesada. E no meio desse caminho, ele apresenta um caminho para você vender o seu SaaS, que é um formato viral, um formato de sketch. E aí que o buraco fica um pouquinho mais embaixo. Aí aqui a gente entra num conceito de marketing que chama Flywheel. Flywheel, para quem não sabe, é um conceito meio que você constrói fontes que se retroalimentam. Neste caso seria o seu conteúdo, o seu sketch viral que ele recomenda, ele pode sim estar existindo em paralelo com a sua construção de audiência e vice-versa. Sua audiência pode também impactar na sua construção de conteúdos virais e na sua venda do seu SaaS, que é o objetivo que a gente está debatendo aqui hoje. Você não precisa focar só em viralizar, até porque, independente se você vende um SaaS, um infoproduto, você tentar viralizar a todo e qualquer custo é um tiro no pé, às vezes, porque muitas vezes você pode viralizar para um público errado e você começa já construindo uma audiência com um público errado e isso vai impactar no longo prazo dessa construção de seguidores dentro da sua base. E você pode também viralizar uma vez e ficar altamente dependente de conteúdos virais. E não existe uma fórmula mágica, não é um copy-paste lá da gringa que você vai fazer e você vai conseguir viralizar o seu vídeo. Imagina o seu negócio depender de conteúdos virais. Talvez o que ele está falando, o motivo de ter criado este vídeo foi exatamente porque ele conseguiu viralizar um. Além de ele já ter a audiência dele, ele conseguiu viralizar um formato de vídeo, repetiu algumas vezes esse mesmo formato, e uma hora o viral acaba. Eu vi de onde surgiu esse conteúdo que ele viralizou, que depois, acho que eu vou até colocar aqui no vídeo para vocês, e existe um perfil que literalmente faz o mesmo conteúdo várias vezes com o mesmo mecanismo, viraliza. Mas, como eu falei, uma hora isso satura e não se torna mais viral. É impossível você depender o seu negócio disso. Mas voltando ao conceito de Flying Wheel, esse ciclo que o Lucas não menciona, talvez é porque é um corte, talvez tenha um vídeo maior e eu não vi, ele pode sim caminhar em paralelo. Você ir construindo no longo prazo a sua audiência bem nichada para tudo que você está vendendo e os vídeos que você vá produzindo, ele vai sim ter um aspecto viral. Você vai sim modelar coisas que estão funcionando lá fora ou você mesmo ter a sua liberdade criativa de tentar viralizar por conta própria. E sempre, claro, focando na sua promessa, no seu produto e tentando ao máximo ir em direção ao seu nicho, que aí, caso você viralize uma vez, vai corroborar com
o crescimento da sua audiência e, consequentemente, a venda no longo prazo do seu SaaS. E se eu fosse pensar, o que eu preciso antes de tentar viralizar algo? A primeira coisa é você literalmente ter uma vida, é você trabalhar todo o seu ecossistema. Essa palavra no marketing digital já está super prostituída, mas o seu ecossistema de redes sociais, onde está provavelmente seu público-alvo, e deixar ela entregue ali. Uma boa bio no Instagram, um YouTube bem feito, uma landing page, que tudo condiza ao seu design system, à sua promessa, tudo esteja no mesmo caminho. Porque viralizou, a pessoa vai entender do que se trata aquilo, vai seguir pela mesma causa do que foi viral e pouco a pouco vai construindo a sua audiência. Se vai ser perfil pessoal, perfil de empresa, cara, eu iria primeiramente no perfil pessoal. Vamos entender que com quem estamos falando aqui agora são microempreendedores que querem criar SaaS verticais, que pode sim ter o rosto da pessoa como um potencial de marca. Nesse primeiro momento, óbvio que o nome do seu SaaS não vai ser, no meu caso, Emanuel Espanhol. Teria um outro nome. Quem vos fala aqui, sou o Emanuel Espanhol, dono desse canal Vida Cética, e eu tenho um background grande de marketing digital, propriamente dito, de 5, 6 anos. Já tive agência de lançamento, já fiz alguns lançamentos, já trabalhei a maior parte do tempo com o mercado de dropshipping, com o mercado de infoprodução, mercado de coprodução, mercado de dropshipping, que foi onde eu comecei, e hoje eu atuo como engenheiro de inteligência artificial dentro de uma startup de IA, onde eu estou presente em 3 pilares, que é o pilar de marketing, o pilar de produto e o pilar de inteligência artificial, tecnologia de forma geral. Coincidência ou não, ela se chama Arus, que é um SaaS de IA para marketing, por isso que eu acabo me enquadrando nesses 3 pilares aqui dentro. E devido a todos que estão aqui dentro, não é à toa que já temos mais de 35 mil usuários ativos dentro da Arus. Mas essa reflexão me veio no momento onde que em um mês 3 pessoas que são técnicas, sendo deles desenvolvedores e vibe coders, não vou entrar no mérito se você considera um vibe coder um desenvolvedor, mas hoje em dia todo desenvolvedor é um vibe coder, e eles me buscaram com a seguinte premissa: cara, tô querendo montar minha software house, tô querendo fazer um SaaS, tô querendo fazer um programa, um aplicativo, mas e aí? Qual que é o meu próximo passo? Eu quero alguém que saiba marketing, alguém que saiba vender, alguém que saiba se comunicar, alguém que crie conteúdo. Quer ser meu sócio, não? Não quer construir isso comigo, não? Aqui que entra a tese central do que eu quero conversar com vocês. Será que realmente hoje o problema é a distribuição? A distribuição está cada vez mais democrática, mais simples. Não estou falando que é fácil e não estou falando que é simples também ser longeva, mas o acesso a você entender os seus concorrentes, as estratégias que ele está utilizando, entender o seu próprio cliente, quem você quer atrair, é tudo muito mais simples com acesso à inteligência artificial. E hoje, modéstia à parte, a melhor para isso, não para você fazer esse tipo de pesquisa, mas para você concluir e criar boas estratégias de oferta, de copywriting, conteúdo, né, Arus, que é o SaaS na qual eu trabalho. Mas o vender é muito além de fazer um teste, viralizar e achar que você escalou o seu negócio. Isso é pontual, mas no longo prazo você precisa entender as dores reais, as crenças do seu cliente, o desejo, as estratégias de copywriting de forma geral, desde para criar um roteiro, para criar um carrossel, para criar uma landing page ou até mesmo criar uma apresentação de vendas. O Lucas está falando de uma tática específica, muito boa por sinal, fico feliz que deu bom para ele, dá bom para várias pessoas, mas é uma roleta russa. E aí vem comigo, se a distribuição ficou mais simples, o que ficou difícil nessa porra então? Produto, PMF, Product Market Fit. É encontrar aquele match perfeito entre o que você construiu ou está construindo e que o mercado vê que faz sentido pagar. Tem 3 razões para isso estar acontecendo e está cada vez mais difícil. O mercado está insano, ele está mudando rápido demais por causa da IA. Fica difícil demais o comportamento de um nicho. Às vezes esse nicho de 2 anos atrás nem existe hoje em dia mais. A concorrência aumentou e aumentou pra caramba. Da mesma forma que democratizou o acesso para você distribuir o seu SaaS, facilitou o acesso para todo mundo. A porta de entrada é 0 praticamente por causa da IA. E agora tem muito mais ruído, é muito mais difícil com esse tanto de gente dentro do mercado saber se o seu produto tem tração real ou só é uma atração vazia que veio a partir de um viral, por exemplo. E aqui a gente encerra esse ciclo.
sem clareza do produto, não vai funcionar o flywheel, muito menos a sketch que você quer viralizar. E aí a gente volta no Lucas. O conselho dele não tá errado, ele só tá incompleto. Ou talvez eu assisti o vídeo incompleto, não sei se esse vídeo estava no YouTube também. Ele resolve o problema de quem já tem um produto e tá com problema de distribuição. E me corrigindo, um produto claro, que foi o que a gente falou do PMF. Mas não resolve o problema de quem ainda não sabe o que está distribuindo. Eu venho aqui do futuro, depois que eu tava editando esse vídeo, eu tava lendo um material sobre PMF do Gary Ten, que é o presidente e CEO da Y Combinator, onde ele fala o seguinte: o maior problema não é a falta de produto, é confundir interesse com demanda. Gary Ten estrutura o diagnóstico inteiro em torno de uma premissa: founders aceitam sinais fracos como prova de PMF e param de questionar. Os dados que ele usa para definir isso são... Aqui ele vai categorizar algumas coisas que acontecem comumente sobre o que a gente conclui que seria uma boa evidência que a gente está acertando nosso PMF. Sinais ruins. Waiting list de sign-ups. Você faz uma parte de captura e você pega uma lista de espera. Chamadas de interesse. Faz uma reunião com alguém que simplesmente não comprou, não pagou. VCs animados com espaço. Likes, surveys, demos guiadas. Ou... situações do tipo, 500 pessoas cadastraram, 500 pessoas entraram no meu grupo de WhatsApp por conta do meu SaaS. E sinais que realmente contam. Alguém pagou. Tem até a frase que o nosso líder de produto, o Pedro Fúfaro, ele fala que não existe SaaS antes do checkout. O seu SaaS simplesmente só passa a existir depois que alguém paga por ele. Ou sinal que conta. Alguém ficou bravo quando quebrou o seu produto. Caramba, preciso usar essa merda. Volta aqui. Sem você pedir esse feedback, obviamente. Quando alguém construiu o workflow dele em cima do seu produto. Ou quando alguém te ligou perguntando quando volta. Esse padrão, ele nomeia diretamente como. Pega essa citação. Loving an idea is free. Has anyone offered to pay? Has anyone gotten angry when your prototype broke? Love is not a demand. Ou seja, a má ideia é de graça, mas alguém pagou por ela? Alguém ficou puto da vida quando seu protótipo quebrou, seu SaaS? A má literalmente não gera demanda. E esse material eu li porque a gente criou uma skill dentro da Aros, que é o nosso SaaS de IA para marketing, sobre criação de PMF, onde com perguntas com pressão bem incisivas sobre o seu DNA, sobre o seu negócio, sobre o seu SaaS, faz te guiar para uma melhor solução para você encontrar o seu PMF, você enxergar que talvez você deve verticalizar alguma feature do seu PMF, ou como o próprio Gary Ten fala, que a maioria dos problemas nem está em si no produto, mas no público que você achou que aquele produto iria resolver uma situação, ou aquele público pagaria por aquela solução. Dito isso, o Manuel do passado está voltando. Hello. Agora eu fecho com essa pergunta. Para você, o que é mais difícil? Ter um produto que o mercado realmente quer ou distribuir ele da forma certa depois que você já o construiu? Cara, eu já estava até esquecendo. Fica com essa reflexão. E se você é um founder, se você é um dono de SaaS, você é um vibe coder, a gente está construindo a maior comunidade de founders dentro do próprio WhatsApp, sem ser nada pago. O objetivo ali é todo mundo estar agregando um com o outro. Estamos fazendo chamadas periódicas, semanais, quinzenais, onde eu falo sobre distribuição, o Pedro Fúfaro fala muito sobre PMF, produto de forma geral, e vários outros donos de SaaS muito bons, grandes, se ajudando, pegando tendências, entendendo melhores caminhos de forma prática, técnica ou até mesmo de forma engraçada de como resolver problemas. O nome da comunidade se chama Founders HQ, e se faz sentido para você, eu vou deixar o link aqui na bio para você entrar lá e só falar que veio pelo vídeo do Manuel. E cara, se fez algum sentido para ti, comenta, curte, manda para aquele amigo seu dono de SaaS, Vibe Coder. Muito prazer, meu nome é Manuel Espanhol, esse aqui é o canal Vida Cética, um canal que eu falo sobre tecnologia, sobre marketing, sobre desenvolvimento pessoal, algumas reflexões malucas de vez em quando, como nos últimos vídeos que eu falo sobre o pensamento de chegar aos 30 anos, a farsa que é a armadilha que a gente cria na nossa cabeça. Literalmente, sou eu aqui dentro desse canal. Muito obrigado, espero que você não saia ofendido aqui, essa é a minha verdade e um abraço.